Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um tema que a gente ouve falar bastante, mas que é muito, muito mais complexo do que parece à primeira vista. Vamos mergulhar na realidade da obesidade, olhando especificamente para os adultos e para os idosos. Vamos entender as consequências e, o mais importante, como a prevenção pode mudar tudo. Vamos lá? E para a gente já começar com o pé na porta, um dado da Organização Mundial da Saúde de 2022. Parem para pensar nisso. Uma em cada 8 pessoas no mundo vivia com obesidade. Esse número dá a dimensão do que a gente está falando. Não é um problema de um país ou de outro, é uma questão de saúde global. Tá, mas afinal, o que é obesidade? A definição oficial da OMS é bem direta. É quando o acúmulo de gordura no corpo chega a um ponto que começa a trazer prejuízos para a saúde. Essa é a base, o ponto de partida científico para a nossa conversa. Então, como é que se faz o diagnóstico de obesidade na prática? É aqui que a gente precisa entender de uma vez por todas que essa história vai muito além do número que a balança mostra. A ferramenta mais comum que a gente vê por aí é o índice de massa corporal, o famoso IMC. Ele dá uma classificação geral, acima de 25, sobrepeso, acima de 30, obesidade. Só que, e aqui tem um soque gigante, o IMC sozinho não conta tudo. Medidas como a circunferência do abdômen são cruciais, porque o lugar onde a gordura se acumula diz muito sobre os riscos para a saúde. E essa citação aqui reforça bem a seriedade do assunto. Quando especialistas falam que é uma das condições mais preocupantes do mundo, isso ajuda a gente a tirar o peso da culpa individual e a entender que estamos lidando com um problema de saúde pública complexo e multifacetado. E chegamos no ponto-chave. Resumir a obesidade à falta de força de vontade ou simplesmente a comer demais é um erro gigantesco. É como tentar montar um quebra-cabeça olhando para uma peça só. A genética de cada um, o metabolismo, o ambiente onde se vive, o estresse, a saúde mental, tudo isso está interligado e influencia diretamente. Agora, vamos focar um pouco em como tudo isso se desenrola na vida adulta. A gente pode pensar num tipo de fardo duplo, um peso que a pessoa carrega não só no corpo, mas também na mente. E esse fardo duplo fica bem claro aqui. De um lado, as consequências físicas que muita gente já conhece, maior risco de problemas cardíacos, diabetes. Mas do outro lado, tem o sofrimento que muitas vezes é invisível. A luta com a autoestima, a ansiedade, a depressão e o peso de sofrer preconceito. O pior, um lado alimenta o outro, criando um ciclo vicioso muito difícil de quebrar. E quando a idade avança, como esse cenário se modifica? Para a população idosa, os desafios ligados à obesidade ganham novas camadas, se tornando ainda mais particulares e complexos. Com o envelhecimento, aparece uma condição bem traiçoeira, a obesidade sarcopênica. O nome é complicado, mas a ideia é simples e perigosa. É quando a pessoa tem um excesso de gordura, mas ao mesmo tempo está perdendo massa muscular. Isso deixa o corpo muito mais frágil, o risco de quedas aumenta absurdamente e, claro, a independência e a autonomia ficam comprometidas. E olha, as consequências não aparecem do nada. Essa citação mostra que a obesidade lá na meia-idade já é um sinal de alerta para problemas futuros. A questão não é só viver mais, é viver esses anos a mais com qualidade, com saúde. E se o lado psicológico já era pesado, com o tempo ele pode se agravar. O idoso pode acabar sofrendo um estigma duplo, pelo peso e pela própria idade, o que a gente chama de idadismo. Isso pode intensificar o isolamento, aumentar o risco de uma depressão e criar uma sensação muito dolorosa de incapacidade e perda de autonomia. Bom, diante de tudo isso, vamos virar a chave e focar na solução. A prevenção é o caminho. E é muito importante que a gente veja a prevenção não como uma jornada de perda, mas sim como um caminho de ganhos. Ganhos para a vida inteira. E esses benefícios são totalmente conectados. Prevenir não é só cuidar do corpo, é também fortalecer a mente, melhorar as relações sociais e até ter um impacto econômico positivo, com menos gastos com saúde no futuro. É uma visão que abraça a pessoa por completo. No fim das contas, o grande objetivo da prevenção é esse. Não é só sobre adicionar anos à nossa vida, mas garantir que esses anos sejam vividos com qualidade, com independência, com participação e, acima de tudo, com dignidade. E para que esse cuidado seja realmente integral, tem uma peça fundamental nesse quebra-cabeça: o acompanhamento psicológico. A psicologia é essencial para a gente lidar com todos os aspectos emocionais e comportamentais que estão no centro da questão da obesidade.
E esse trabalho psicológico se adapta a cada fase da vida. Para os adultos, o foco pode ser em quebrar ciclos de compulsão, melhorar a relação com a comida, fortalecer a autoconfiança. Já para os idosos, a terapia pode ajudar a combater o isolamento, a lidar com a depressão e a encontrar novas atividades que tragam prazer e propósito. E, para fechar, fica essa reflexão. A gente viu números, definições, consequências, mas a verdadeira pergunta que fica é: como podemos, como sociedade e como indivíduos, olhar para além da balança? Como é que a gente pode promover um cuidado que seja de fato integral, que seja mais humano, compassivo e eficaz para todo mundo? Fica aí o pensamento.